Lei da conservação. Qual sua importância? A todos os seres vivos, independente de qualquer grau, seja ele puramente maquinal ou racional, recebemos o instinto de conservação. Isso se deve para que todos concorram para os objetivos da providência. Então Deus dá a necessidade de viver para o aperfeiçoamento dos seres. Por termos essa necessidade de viver, Deus nos dá todos os meios para isso. Por isso, faz a terra produzir o que é necessário. Alguém agora pode questionar que a terra não produz o suficiente para todos. Afinal de contas, existem tantas pessoas que sofrem de privações. Porém, não é verdade. Isso ocorre pela negligência do ser humano, que frequentemente culpa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. Ele não se contenta com o necessário, procurando empregar no supérfluo. Entendemos assim que não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Ela também não é responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Se a civilização multiplica as necessidades, ela também multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver, através do progresso dos povos. Assim, reconhecemos os esforços que a filantropia e a ciência juntas fazem para o melhoramento material dos homens, para a atenuação da insuficiência da produção e amparo nas calamidades que em outros tempos não seria possível. Nos mostra o que se pode fazer com a perseverança, se o homem for sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias. Como diz no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Não querem dizer aí que basta olhar a terra para encontrar o que deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova sua persistência, paciência e firmeza. Existem certos casos em que os meios de existência não dependem da vontade do homem e onde a privação do necessário é mais imperioso. Em casos assim, existe uma provação em curso, na qual aquela que passa por ela deve suportar, e a qual sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Uma consequência da necessidade de viver, concebido por Deus a nós, é o uso dos bens da terra. Por esse motivo, Deus ligou um atrativo a eles, para excitar o homem ao cumprimento de sua missão, e também para prová-lo pela tentação, procurando assim desenvolver sua razão para preservá-lo dos excessos. Se não tivesse atrativo ao seu uso, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. O homem, na experimentação dos bens materiais, caiu na tentação dos excessos. Alguns se aventuraram nos excessos de todo gênero. Tendo feito isso em busca de um refinamento dos prazeres, terminou por colocar-se abaixo do animal. Porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdicou da razão que Deus lhe deu por guia e deu à natureza animal império sobre a natureza espiritual. Assim, as doenças físicas, as enfermidades espirituais e a própria morte, que são as consequências dos abusos. Ao mesmo tempo, são punição à transgressão da lei natural, da lei de Deus. Como reconhecemos o limite do necessário para não cairmos no excesso? Muitos de nós o reconhecem por experiência e às suas custas.
Já o sábio o conhece por intuição. A natureza traçou o limite de suas necessidades, mas os vícios alteram a constituição e assim ele criou para si necessidades irreais. Então, somente pelas privações que experimentarão o fará reconhecer o dever de respeitar esse limite. E este limite entre a necessidade e o supérfluo nada tem de absoluto. Cabe à razão distinguir cada coisa, com o desenvolvimento do senso moral e o sentimento de caridade que leva os homens a se auxiliarem. As privações voluntárias, que decorrem do objetivo de domar os vícios adquiridos pelos excessos, são meritórios, se resistido com solicitude, negando-se dos prazeres inúteis, pois ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã, diferente da mortificação ascética utilizada na antiguidade com o sacrifício físico para se redimir. Os sofrimentos voluntários de nada servem se não fazem nenhum bem para outras pessoas. Neste caso, apenas os sofrimentos naturais, por eles virem de Deus. Então, dados os meios, os gozos e as privações, contra os perigos e os sofrimentos, utilizemos o instinto de conservação que advém da lei da conservação. Vamos açoitar nosso espírito ao invés do corpo, mortificar nosso orgulho, sufocar nosso egoísmo. Assim, faremos mais pela nossa evolução e adiantaremos ainda mais nossos passos ao chamado da luz.